Novamente no ar e completando a resposta da Cristiane, lá de Belo Horizonte, sabe por que as paralelas se encontram no infinito? E por que retas opostas se encontram também no infinito? Porque sabe o que é uma reta? É apenas um fragmento de uma curva de raio infinito. Ela é tão grande, essa curva, que você não percebe que ela é uma curva. Mas se você pegar essa reta e for em lados opostos, você vai encontrar ela lá. E se você pegar duas retas paralelas, elas também vão se encontrar, porque elas também são curvas, ok? Por isso que, se a gente for ver o nosso próximo diapositivo, nós vamos ver uma série de coisas já acontecendo no planeta, mostrando essa união, né, que existe já está acontecendo, né, essa união entre a ciência e a religião. Eu não sei se pode, é o próximo diapositivo aí que vocês podem ver, do capítulo 1, não vim destruir a lei, é o slide número 3, que fala sobre a aliança da ciência e da religião. Já tem um monte de coisa acontecendo. Olha, é capa da revista Time, Deus versus ciência. Olha lá, um crucifixo virando um anel de DNA, né, uma espiral do DNA. A ciência descobre Deus. Olha lá, também é um livro recentemente publicado que a gente consegue entender a percepção de uma força maior em cima dos estudos da ciência, né? E o próprio Mahatma Gandhi, que não era espírita, certo? Mas espiritualista, cristão, católico talvez, dizia que a fé precisa ser reforçada pela razão. Quando a fé é cega, ela morre. E claro, por que a fé morre? É a mesma coisa que você fazer uma conta sem entender para que você está fazendo aquela conta, né? Então, existe aquela famosa fórmula de Bhaskara, lembra? Quem lembra disso? Para fazer o cálculo de equações do segundo grau. A gente decora aquela fórmula, sabe qual é o A, qual é o B, qual é o C, põe na fórmula e você acaba descobrindo o que é o X. Aí depende, para que você quer saber o X? Ninguém fala. Onde se usa uma fórmula dessa? Ninguém sabe. Então você pode ficar tão fosforilando as coisas que desconecta da realidade. A grande sabedoria hoje é unir de maneira pragmática o que é abstrato ao concreto, ou vice-versa, ok? E aí, o próximo item que vem no capítulo 1 é falar sobre as instruções dos espíritos, que a gente pode ver aí no próximo diapositivo, e que ele diz assim, a instrução dos espíritos é uma só, né? Que diz assim, a nova era, né? E o que é a nova era que nós já estamos estudando, né? Ou já estamos vivenciando? Se a gente colocar aí o slide número 4, para vocês poderem me acompanhar, vocês vão ver que nós temos uma série de desafios, eu não sei se desafios, mas é de revisão de hábitos, né? Parar de repetir sem refletir o quê? Processos políticos, processos médicos, processos econômicos e tecnológicos. A gente repete um monte de coisa em relação ao nosso ambiente e não percebe que ele também está reagindo. Os nossos processos e relações sociais, os nossos procedimentos científicos, ou seja, tem um triângulo aí que vocês veem que tem um social no meio, que está escrito assim, rever os aspectos espirituais, rever os valores éticos e morais, que vai acabar transformando os nossos comportamentos. E, portanto, com um comportamento mais voltado para o amor, nós vamos ter uma sociedade mudando, que é o que está acontecendo. Nós já vemos um monte de coisa acontecendo aí. Hoje, um momento político nosso, que não é só no Brasil, é o combate à corrupção. Quem foi que disse que eu posso me eleger para meter a mão na grana da coisa que é todo mundo? Aliás, é uma coisa muito interessante. Não existe dinheiro público, né? Se ele é público, todo mundo pode pegar, não é? Acho que a única coisa pública que eu conheço mesmo é banheiro, né? E como todo mundo põe a mão no banheiro, e de vez em quando alguém tem que limpar. Mas não existe dinheiro público. Não existe nem transporte público, porque você paga para andar naquele ônibus, né? Não tem público, nada é público, não existe erário público. O que existe são áreas de uso comum, como se fosse um condomínio. Então você imagina se eu não rever os meus hábitos, não pegar o evangelho e começar a aplicar na minha vida. E aí nós vamos perceber que tem duas maneiras de eu adoecer tendo a lei do amor na minha mão, já que nós estamos falando do capítulo 1. Existem pessoas que têm excesso de lei de amor e existem pessoas que têm ausência de lei de amor. Isso é patológico.
tem que ter o caminho do meio. O caminho do meio o que é? A lei do amor de acordo com o seu real tamanho. Então, excesso de lei de amor. Vou dar o meu exemplo. Quando eu era sextonista na faculdade, eu fazia o internato no Hospital do Servidor Público Municipal, lá aqui em São Paulo, ali na Rua Vergueiro, certo? Na época do Jânio Quadros, que era o prefeito. Então, faz tempo, né? E o que acontecia? Lá nós tínhamos que fazer o balé da medicina. Então, das 8 da manhã às 5 da tarde, você tinha que fazer o que os professores mandavam. Só que eu ficava além da conta, fazendo o quê? Os professores iam embora, eu voltava a conversar com os pacientes, explicar para eles o que ia acontecer com eles, o que eram os procedimentos. Alguns ficavam muito assustados, porque a gente se reúne em torno do paciente e começa a discutir a doença dele. E começa a falar das coisas mais simples, das coisas mais graves, mas não é nada com ele. Só que ele não sabe que nós não estamos falando dele. Então eu ficava até as 10 da noite conversando com os pacientes. De vez em quando as pessoas me perguntavam assim, você já almoçou? Eu ficava assim, olha, eu almocei, mas não sei se foi hoje. Porque eu estou tão acordado, tão fazendo tanta coisa, até que um dia, num quarto de nefrologia, que são os pacientes que às vezes estão prestes a desencarnar, um senhor me chamou e falou assim, não sei se você acredita nisso, mas tem um mentor aqui do quarto que mandou um recado para você. Eu falei, não, eu acredito, eu sou espírita. E eu é que não estava acreditando nele, né? Porque eu estava achando que ele estava com ureia, creatinina alta, ácido úrico no cérebro e não estava falando coisa com coisa. Mas ele chegou para mim e falou uma coisa que bateu. Ele falou assim, olha, o mentor do quarto diz assim, que ele gosta muito da sua maneira de agir, de ajudar os pacientes, mas ele está pedindo para você não deitar na cama com eles. Eu pensei que era um espírito de enfermeiro, né? Porque enfermeiro é que fica, olha, vai contaminar, não encosta, vai levar bactéria para casa. Na realidade eu entendi. Ele diz o seguinte, olha, se você continuar fazendo o jeito que você está fazendo, não indo para casa, não dormindo, não comendo direito, quem vai deitar na cama é você. É excesso de lei de amor. Ou seja, não está no meu real tamanho. Ou seja, a lei de amor trabalha dentro do possível do seu real tamanho. E agora, tem um outro lado, né? O outro lado, que também é aqui, tem a ver com a ausência total de lei de amor, né? Então, o que significa isso? São as pessoas que se aproveitam, inclusive da bondade das pessoas que têm amor no coração e manipula, né? Mente, espizinha, conduz, né? Controla, mente e faz um monte de coisa que não é nada disso que vocês estão vendo aí nesse dispositivo, né? O amor é o coração da criação, né? A lei do amor, ela está para servir a Deus e não para nos servir. Mas há quem percebe. Tanto que existem algumas facções, inclusive religiosas, que odeiam o cristão. E por que odeiam o cristão? Porque eles dizem que cristão é traidor. Por que ele fala que cristão é traidor? Está traindo eles? Não. Eles acham que a postura do cristão de perdoar, né, de conceder, de ser resignado, de ser abnegado, não é digno, né, de ele pertencer a um certo grupo de pessoas. Por quê? Porque na hora do vamos ver, ele não vai defender a causa, ele não vai defender a turma, não vai defender o seu gueto, coisa parecida. Dando a entender, né, que ser cristão é ser bobo, né, é ser tonto. E, na realidade, é ser um pouco louco, sim. Deslocado da curva normal. Se o normal é espizinhar, matar, roubar, quando eu faço isso diferente, então eu estou deslocado da curva normal. Às vezes por excesso de amor, dando além da conta, ou com ausência de amor, na qual eu acabo ficando muito egoísta. Porém, conforme a gente viu nesse último diapositivo, que a gente podia até colocar de novo, foi uma imagem que a gente achou aí na internet, escrita em inglês. Amor é o coração da criação, ou seja, é a única coisa palpável que nós conseguimos entender de Deus, né? Palpável por quê? Porque em tudo existe amor, já que amar é unir. E desde os átomos que se unem, um doando elétrons para o outro, formando uma molécula, uma coisa nova, que dirá o universo, que dirá essa mesa, que dirá esse corpo, que me dá a sensação de coesão e através dele eu exercito o amor. No meu real tamanho, no momento em que eu me encontro, fazendo as coisas que me é possível dentro desta coletânea de informações que é o Evangelho, que é o nosso manual da vida e o manual do viver. Nós estamos encerrando o programa, agradecendo a Deus pela oportunidade da palavra, que nós possamos estar aqui a semana que vem com mais um Novamente na TV. Até lá!